Lição de número 10. Quando os pais sepultam seus filhos. O texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13, depois os versículos 16 ao 19. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caia do céu, e queimou as ovelhas, os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. A introdução diz que o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante esse quadro. A palavra-chave é sepultar. O primeiro tópico fala sobre a família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 a 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Está em Jó 42:16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Está em Jó 22:16. E tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus, e por isso se desviava do mal. Jó 1:8. A esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais
e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ele teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação de seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo, até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Sobre os filhos de Jó, Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muitas comidas e bebidas. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. O tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 do primeiro capítulo relatam um momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho da sua cruz do Calvário. Assim todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo. Por causa da sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a eternidade com o nosso Salvador. As razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Mas a fidelidade do Senhor em meio à dor. Isso é o que vamos ver no terceiro subtópico do primeiro tópico. No capítulo 1 de Jó, mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Assim ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer
em atitude de adoração. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está no capítulo 1 e no versículo 21 do livro de Jó. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. O terceiro tópico da lição vai tratar sobre exatamente os cristãos e o luto. O primeiro subtópico desse terceiro tópico fala que não devemos culpar a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. O antigo patriarca nos ensina a viver confiante em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos, conforme 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo 12. Mas precisamos aprender a viver o luto. O segundo subtópico desse tópico 2 diz que devemos aprender e viver o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois, psicologicamente, isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. E diante da dor da família de Lázaro, por exemplo, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Está em João capítulo 11, 35. Então devemos viver o luto de forma natural. Isso é bom para a nossa mente e para a saúde psicológica. Mas o terceiro subtópico desse tópico 2 fala como devemos manter a nossa esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar. Como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 13 fala sobre a nossa esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança de vida, porque o nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, estaremos sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo, conforme em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 14 ao 18. No luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Para concluirmos a lição, devemos observar que, sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então,
tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a minha herança para sempre. Salmo 73, verso 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa nos ajudar a ter esperança acima do sofrimento. A esperança que um dia estaremos para sempre com Cristo. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa lição de número 10. Eu peço que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, deixa a tua sugestão aí e que tenhamos uma boa aula. Medite na palavra, que Deus certamente fortalecerá o teu coração. Amém.